Não é sorte, né, que quando a gente está do lado das pessoas certas, as coisas acontecem, né? Como a maioria das pessoas aqui, eu fui trabalhar em clínica popular. Fiquei 5 anos trabalhando em clínica popular, até o dia que eu resolvi ter o meu negócio. E eu me via trabalhando muito, pouco retorno, então eu me via extremamente desmotivada, né, na profissão. E dali eu não conseguia sair, eu me via estagnada e eu precisava de alguém para me ajudar a sair dali. E aí comecei como todo mundo começa, na clínica de alguém, né? Quando a gente chegou, eu tava igual aquele meme, né? O que eu vim fazer aqui, né? Aí eu conversei lá com a dona da clínica, que na época ela falou: olha, tem certeza, porque tem um monte de gente abrindo consultório e quebrando. Não vai dar certo. Eu, não, mas eu tenho certeza do que eu quero. Todo mundo olha a gente lá hoje e acha que a gente nasceu daquele jeito, e não nasceu daquele jeito. A gente nasceu uma secretária, uma cadeira, muita força de vontade, né? E a vontade de dar certo, porque eu não podia jogar o dinheiro do meu pai fora, né? Assim, eu sempre tive o sonho de ter meu próprio negócio, né? Mas eu não me sentia preparado. Essa que era a verdade. E aí eu lembro que a minha secretária, ela escrevia os pacientes na agenda com uma letra muito grande. Eu falava: Marcela, mas por que isso? Pra dar a impressão que tem muita gente marcada. Aí quando você olhar, você vai ver assim um monte de gente. E era só a letra que era grande, não tinha. Às vezes tinha 2 de manhã e 1 de tarde. Eu não tinha um método de gestão no meu consultório. Eu vi que, assim, que eu tinha muitas coisas que faltava. Então eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia o que eu queria, eu sabia o que era meu sonho, mas eu não sabia o caminho para poder chegar. E se eu tivesse sozinha, eu tenho certeza que eu demoraria muito para poder alcançar o meu objetivo. E foi aonde que o Rafa entrou na história, né? Porque eu já peguei um negócio rodando e já quis dobrar ele de tamanho. E aí veio mais problemas. E quando eu vi, eu tava com 15 dentistas, com 3 dias do meu dia completamente tomados pelo quartel. Os dias que eu ia pro consultório, eu não sabia se eu atendia, se eu mexia em papelada, o que eu fazia. E aquilo foi virando uma bola de neve. Assim, ó, em questão de valores, eu nunca falei assim, eu quero faturar tanto, eu quero fazer isso. Mas do que eu peguei a clínica no primeiro mês e o que eu faço hoje, é coisa extraordinária, né? E até então, eu tinha uma sensação de que se eu não estivesse no consultório atendendo, que nunca ia dar certo. Assim que eu entrei na mentoria, que o Rafa conversou comigo, eu sempre falo isso, esse cara é maluco, quer me tirar do mocho e quer fazer eu ganhar mais dinheiro, isso é impossível. E a hora que ele falou de valores comigo, o que a gente podia fazer, eu falei, é isso aí que eu quero, vamos entrar. Meu nome é Lucas Kennedy, né, sou especialista em implante. Durante muito tempo na odontologia aí, eu trabalhei como dentista parceiro, né? E aproximadamente 3 anos eu resolvi empreender. Eu tive uma oportunidade que caiu na minha mão. Não é sorte, né? Que quando a gente está do lado das pessoas certas, as coisas acontecem, né? Mas era uma clínica que já era bem estruturada, já tinha 15 anos de funcionamento e eu tive a oportunidade de comprar essa clínica. E quando a gente começa é aquele sonho, né? Eu vou ficar rico com isso aqui e tal. E quando a gente chegou, eu tava igual aquele meme, né? O que eu vim fazer aqui, né? Assustei, foi difícil no início, mas aí a gente foi trabalhando, foi conhecendo o negócio e tentando fazer da melhor maneira possível. E aí as coisas foi fluindo, mas no início foi bem difícil e agora tá bem estruturado, ainda tem coisas para melhorar. Eu sou aquele cara que você fala, eu quero chegar ali, a hora que chega, você já quer ir mais para cima, então tem muita coisa para melhorar, mas já passou do que eu queria, né? Então, estamos nessa aí. Como é que foi essa migração, né, de sair do dentista parceiro, pegou a clínica? A clínica já veio com quantas cadeiras? Como é que você já teve que estruturar uma gestão de outros dentistas? Como é que foi isso? Assim, eu sempre tive o sonho de ter meu próprio negócio, né? Mas eu não me sentia preparado, essa que era a verdade. E quando essa clínica veio, ela era uma clínica que tinha 3 cadeiras, 3 consultórios, já era uma clínica raio-x e tal, já era uma clínica que rodava bem. Mas aí foi eu e a Raíra começar e eu já dobrei o número de cadeiras da clínica, de 3 já passei para 6, pretendo ainda colocar mais uma, penso em colocar um laboratório também dentro da própria clínica, mas foi bem rápido, assim, que eu, depois que eu peguei a clínica, que eu já passei ela para 6 cadeiras. E foi aonde que o Rafa entrou na história, né? Porque eu já peguei um negócio rodando e já quis dobrar ele de tamanho. E aí veio mais problemas. Mas devagarzinho a gente foi solucionando, foi ajeitando a casa, né? Você dá rumo ao crescimento pela visão e ousadia ou pela qualidade de gestão que você tem? Acho que um pouquinho dos dois, né? Eu sou muito aventureiro, mas
gosto de pôr na ponta da caneta, né? É uma aventura, assim, faço as coisas rápidas, mas dou uma estruturada. Não faço de qualquer jeito, não. Mas não sou muito de acomodar e esperar, não. É uma boa característica. É. E quanto a colaboradores, como é que você lida com eles? É fácil? A cultura empresarial? Quantas reuniões? Como é que fica essa... Então, a gente nunca faz nada sozinho, né? Então, essa parte, quem cuida é minha esposa, que é a Raíra. Eu não sou muito bom nesse jogo de cintura com colaboradores, não. A Raíra trabalha muito bem nessa parte. E a Bia também muito boa. Então, assim, a gente vai estruturando, pegando aquilo que a gente tem de melhor para fazer uma odontologia boa, uma clínica de excelência, porque a gente não tem como a gente ser bom em tudo, né? A gente tem que ter aquela visão, aquele olhar de quem faz aquilo melhor e me ajuda nessa parte. Né? Em questão de valores, eu nunca falei assim, eu quero faturar tanto, eu quero fazer isso. Mas do que eu peguei a clínica no primeiro mês e o que eu faço hoje é coisa extraordinária, né? Pelo que era o faturamento e o que é hoje. Mas o hoje já não me agrada. Quero dobrar isso aí, a hora que dobrar, nós vamos pensar numa nova meta. Né? Naquela visão, então, seria o quê? Mais ou menos 30? 40. 40? É. Aí você demorou quanto tempo para conseguir alcançar, dobrar esses 40? No início ali, os 40 estava legal, né? Mas aí eu tive uma conversa com a Valéria, né? Que era dos Super Doutores, e eu via as coisas que ela postava, eu falei, ó, isso aí é interessante para mim, eu vou ver o que é. E assim que eu entrei na mentoria, que o Rafa conversou comigo, eu sempre falo isso, esse cara é maluco, quer me tirar do mocho e quer fazer eu ganhar mais dinheiro, isso é impossível. E a hora que ele falou de valores comigo, o que a gente podia fazer, eu falei, é isso aí que eu quero, vamos entrar. Então, assim, de quando eu peguei a clínica até entrar no método Super Doutores, eu fiquei na mesma, porque eu achava aquilo ali interessante, já estava bom. Mas foi a conta de entrar que a gente já começou a trabalhar com o método, já dobrou o faturamento e já começou a falar em 100 mil, e rapidinho a gente já bateu 100 e já batemos 180 e damos uma fixada aí em 150, mas já olhando os 200 mil. Plano claro, sai daqui hoje com plano claro para esses 200? Cara, sim, focar, assim, ó, pelo que eu vejo que a gente pode melhorar aí é a questão de marketing, né, que eu acho que é o que vai fazer a gente virar essa chave aí. Trabalhar melhor o marketing. Focado em reabilitação. Em reabilitação. Então, sai com uma clareza. Vai jogar esse jogo que você está jogando já dos 150, bater um pico de 180 e vai buscar esses 50 através do funil de marketing. Isso, justamente. Pensar num ticket mais alto, né? A clínica hoje é uma clínica que atende muitos pacientes com um ticket baixo e para bater esses 50 que falta, né? Focar num ticket mais alto, que não precisa ser muito, né? Um ticket qualificado aí, um ticket alto. O pessoal demoniza muito o plano de saúde, né? O plano odontológico. Sim. E hoje você tem um modelo balizado em plano. Sim. Fala um pouco para a gente sobre como é ter esse modelo em linha de precificação, em linha de upgrade de venda. Eu falo que o plano, ele é o lead, né? Que hoje você faz o marketing, que vem o lead, o plano, ele é um lead que te paga uma consulta. Eu falo que é isso, porque um convênio, ele não sustenta uma clínica. Nossa clínica, o Rafa conhece aí, sabe como que é uma clínica estruturada. Né? Eu falo que ela não merece um convênio. Né? Mas quando você oferece uma odontologia de qualidade, mostra para o paciente o que nós temos ali, você consegue fazer um upgrade de venda. Muito bom mesmo. E é onde que os dentistas parceiros têm que estar na jogada com você. Né? Porque o convênio é muito atendimento. E eles têm que estar cientes que aquilo ali é para fazer uma conversão. Não é que vai fazer um serviço desqualificado no convênio, né? A partir do momento que você escolheu atender um convênio, que ele está na sua cadeira, ele não é um convênio mais, aquele é um ser humano que é atendido pelo convênio, né? Mas o que sustenta a clínica é o upgrade. Bacana. E aí tem as indicações, né? Tem a especialidade que você, né, já faz grandes cirurgias há muito tempo, então acaba trazendo indicação ou até mesmo venda direta. Você se posicionou muito nos últimos anos, né, com relação à imagem, a comportamento. Tem um vídeo, inclusive, você lá no Rio, que se cruzar com o vídeo de hoje, aquele é o irmão boiadeiro e esse daqui é o dentista Hollywood. É isso aí. E como é que é essa transformação, né, de posicionamento? E você bancou, eu acho bonito isso. Quando eu vi as fotos, eu até brinquei, eu falei assim, Natasha, Lucas tem que bancar isso aí, porque na foto tá bonitão. Será que ele vai assim pro consultório ou vai ser o Tinder da odontologia? O cara vai chegar lá, eu quero o Lucas, esse sou eu. Não, eu quero aquele outro Lucas lá. Então ele vai bancar esse novo posicionamento e você bancou. Então fala um pouco disso, eu acho muito importante. O bancar o novo posicionamento. Você, de fato, trouxe uma postura e não é falso, né? Porque depois que a gente começa, a gente veste um personagem, mas depois a gente interioriza e vive aquele personagem, de fato, tá muito bacana mesmo o posicionamento. Tem uma coisa que eu sempre falo que é o seguinte,
você não precisa fazer nada na sua vida, mas tudo que você vai fazer, faz bem feito. Odontologia nunca foi um sonho na minha vida. Desde criança, você sonha em ser dentista? Não, na verdade, eu nunca, na minha vida, eu pensei em estudar. Eu, desde muito jovem, criança, eu trabalhei com meu pai em roça. Meu pai era do meio rural, mexia com lavoura de tomate. E, desde pequeno, meu pai e minha mãe sempre quiseram que eu estudasse, então era assim, meu pai acordava de manhã para tirar leite, eu acordava com ele de madrugada, era 5 horas da manhã, ele já tinha feito café e tal, já estava indo para o curral, eu ia com meu pai tirar leite. Isso com 9, 10 anos de idade, criança mesmo. Ia para a escola, voltava à tarde para cuidar das coisas da roça, mas nunca deixaram eu parar de estudar. E a vida inteira eu trabalhando com meu pai, lavoura, essas coisas, então nunca passou na minha cabeça que eu ia estudar, mas na cabeça deles, eles queriam que eu estudasse. E a odontologia caiu no meu colo, minha mãe falou para eu fazer, eu falei, vou fazer, passei, comecei a estudar e foi um curso que me agradou muito. Mãe acerta nas escolhas, né? Foi até uma escolha da minha mãe. Então, nessa pegada de sempre querer fazer as coisas bem feitas, sempre procurei cursos bons e chegamos aí onde a gente está agora, né? E a questão do posicionamento é isso que eu queria falar, assim, ó, você não precisa fazer qualquer coisa que seja, né? Mas quando vai fazer, faz bem feito. E por vir desse meio muito simples, que era a roça e tal, eu estava fazendo a odontologia muito bem feita, mas, cara, eu sou um implantodontista, pratico uma implantodontia muito bem feita, mas ia trabalhar ali com um sapatinho sujo, uma camisa que não estava legal. E depois que eu fui até naquele curso que a gente foi, falei, cara, isso aqui não está combinando comigo, não. Eu faço uma odontologia bem feita. Isso aqui não condiz com o meu trabalho, não. E foi aonde que eu mudei. Não foi um personagem, né? Foi uma mudança que eu vi que precisava. O posicionamento muda, o jeito de você conversar com o paciente muda. É diferente, ajudou muito. E o jeito que a pessoa te enxerga, né? Porque você vai fazer um protocolo, na hora que você fala com o paciente que o tratamento é 20 mil reais, mas vai ser esse cara aí que vai fazer, né? O cara tá com a calça manchada de hipoclorito, né? Não, o cara tem um potencial para aquilo. Apesar que antes eu já tinha um potencial, mas a pessoa não enxergava aquilo, né? Isso é legal, foi falado hoje. Potencial técnico não é a imagem que as pessoas te veem. E isso é uma inteligência e uma humildade muito grande, porque você reconhecer isso em você, é mais fácil a gente julgar o outro do que a gente se julgar. A odontologia tem muito julgamento, mas é sempre de um para o outro e nunca de si para si. Então, quando você identifica e ajusta, automaticamente você vai para o próximo nível. Mas essa insistência no estudo realmente trouxe para você uma perspectiva. Juntou, né, essa aptidão de ousadia, essa aptidão de melhora contínua. Isso é empreender, não é sobre estudar somente, né? Se você não tivesse arriscado a modelar a Valéria, que a Valéria foi o primeiro caso lá perto de você, você olhou, opa, a Valéria saiu de 20 para 120. Aí você olhou e falou assim, opa, ela fez alguma coisa. Isso. Onde você está? Estou no Superdoutores. Você veio, entrou, aplicou. Dentro de uma linha de ser o melhor aluno e ser o mais aplicado, você se considera o cara que gabarita e assiste tudo ou o cara que o que assiste aplica? Assiste e aplica, né? No meio empresarial, a gente erra muito, né? Mesmo, hoje, mesmo com a clínica já rodando muito bem, eu erro todo dia, cara. Só que você tem que ter o reconhecimento ali de que você está errado, o que eu estou fazendo de errado, e seguir em frente para sempre melhorar. Eu tenho na minha cabeça que a minha clínica vai ser referência em Betim daqui uns dias, não é nem anos, e vai ter um reconhecimento regional em pouco tempo, porque eu quero fazer da CISO uma referência. Mas assim, aplicando, errando, corrigindo rota, erra de novo, às vezes erra até na mesma coisa e até acertar, né? Não tem como você fazer essa parte da gestão do empreendedorismo aí sem erro. Você tem que reconhecer o erro e partir para cima daquilo ali, né? Aprender com aquilo e fazer direito, fazer bem feito. Então agora, eu acho que você tem mais uma pós-graduação aí, ó. Teu pai vai ficar orgulhoso, hein? Que isso, hein? Teu pai vai ficar orgulhoso, hein? O pai vai ficar orgulhoso. Agora você tem uma pós-graduação em gestão empresarial. Eu costumo dizer que a nota da pós-graduação, ela é o faturamento. De 40 para 180 passa? Passou? Passou bem? E o que é mais legal sobre essa graduação e sobre a sua nota, que é o seu avanço, não é o cara que mais CDF da turma. Você é o cara mais aplicado. E o cara mais aplicado é o cara que tem mais resultado. Então, vocês todos saem daqui com a mesma apostila. Não é sobre aprender, é sobre aplicar. O que menos aprendeu e mais aplicou foi o que mais ganhou.
E o que aprendeu tudo e não aplicou nada, não ganhou nada. Eu chamo de o primeiro degrau de evolução, muitas das vezes é a linha de sobrevivência. Então, ele é mais fácil de acontecer. O segundo grau já é opcional, já é decisão. O sucesso é uma decisão. E muita gente só se mexe para resolver problema, não para dar o próximo passo acima do problema. E esse é um exemplo de ousadia. E isso que é legal. Por exemplo, nunca foi o cara mais estudioso, nunca planejou ser o cara mais estudioso, mas ele está aqui com uma terceira pós dele, a terceira especialização. É um cara que evolui e busca a evolução. Você vê que clareza no que ele fala, você vê consistência. Então, hoje é mais fácil de acreditar. Mas como é que você chega para um cara daquela vestimenta ali e fala assim, oi, eu vou fazer 100 mil. Aí tu fala assim, rapaz, vai ser brabo. Mas quando a ousadia encontra a prática, a gente começa a acreditar. E ele foi se transformando para realizar um sonho. Não foi por ego. Você percebe que é diferente de você botar uma roupa só para parecer bonito para alguém e você colocar uma roupa para que você conquiste o teu sonho? Quantos aqui acham bonito botar uma roupa para conquistar um sonho? Porque às vezes o jaleco não é o que você gostaria de usar no dia a dia, mas você coloca para ir lá conquistar. E esse sonho de projeção, ele é um sonho que move, foi projetado pelos seus pais e hoje você realiza e traz para a tua família. A carta que a sua esposa escreveu para você tem ali todos os traços que exemplificam esse resultado. Não é, de novo, uma carta clichê. É uma carta de fato. Você é um cara que pega, faz e diz que vai fazer e faz. Que esse exemplo, ele seja para todos. Ou seja, pô, foi sorte. Será que foi sorte? Não, não foi sorte. Será que foi o quê? Ousadia e consistência. Que só vem de uma pessoa que visualiza com clareza para onde vai. E ele vai mais. Por quê? Porque ele acabou de dizer, eu vou ser isso em tanto tempo e eu vou fazer assim. E é essa clareza, isso não é arrogância. Isso é uma clareza, ele fala com humildade, ele não fala isso com prepotência, ele fala de... É ele com ele. Não é para mais ninguém, é só sobre ele. Ele tá falando muito mais com ele quando ele diz isso do que para vocês. Ele fala assim, cara, eu vou mesmo. E eu sei que vou, porque eu vou fazer e vou acontecer e vai ser. E quando a gente se depara disso no começo, parece que é um louco. Mas quando o louco realiza, ele se tornou um visionário e se tornou um gênio. Porque a loucura, ela é confundida quando você não tem resultado. O resultado chegou, gênio, visionário. Fala um pouco, manda uma mensagem aí pro pessoal, claro, sobre isso, sobre exatamente essa garra de empreender da odontologia, porque isso não é comum para dentistas. Tem gente até que demoniza isso, tem gente até que olha para isso e fala assim, isso não é odontologia. Fala um pouco dessa clareza de visão de futuro de crescimento sustentável, um crescimento ético. Quando eu falo assim, vai ser a maior clínica e tal, não é uma questão financeira que eu estou falando. Dinheiro é importante, senão a gente cai no comunismo, né? Eu falo assim, que nós vamos levar qualidade de vida para o paciente, vamos levar saúde, bem-estar, autoestima, e como consequência de um trabalho bem feito, o dinheiro vem. Isso é inevitável. Tudo que você faz bem feito, você vai ter um resultado. Então, assim, correr atrás mesmo, tentar levar o melhor, pessoas certas, aquilo que você não faz bem. Mentira, você não sustenta ela por muito tempo. Igual você falou aí, se eu fosse o cara que vestisse uma roupa só no Instagram e o paciente chegasse lá, isso aí não é o Dr. Lucas, não. E se eu visse que aquilo não era para mim, eu teria uma outra vitrine na minha clínica, né? Eu teria um profissional que teria um poder científico e prático bom que vestisse bem. Mas eu vi que aquilo ali era para mim, que daria certo e fiz, né? Então, é isso aí, cercar de pessoa boa, buscar mentorias, que foi muito importante para mim, sozinho eu não teria saído do lugar. Eu até acredito que, assim, pelo que eu já tinha pegado da clínica, eu melhoraria os resultados, mas não da forma que foi. Então, é isso aí. Cercar de pessoa boa, fazer as coisas certas, que o resultado vem. É inevitável. Bateu. Aí, André, ó, chorando. Adivinha por quê? Bateu a meta. Aí, ó. Ai, gente, me bebi. Meu nome é Thaisa Ferreira, sou cirurgiã dentista na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, formada há 6 anos, trabalho com clínica geral e odontologia estética e sou referência em facetas em resina na minha região. Eu conheci o Rafael e o método Superdoutores no momento da minha vida que eu já tinha o meu consultório, porém eu trabalhava por convênio, ainda atendia também consultórios parceiros de outros dentistas por convênio. E eu me via trabalhando muito, pouco retorno, então eu me via extremamente desmotivada, né, na profissão. E dali eu não conseguia sair, eu me via estagnada e eu precisava de alguém para me ajudar a sair dali.
Meu maior medo antes de entrar na escola, eu me lembro que eu fiquei nessa decisão, assim, eu fiquei 1 ano em cima do muro se eu entro, se eu não entro. É porque hoje a gente vê tantas coisas, né, na internet, o mercado digital tá saturado de cursos oferecendo pra gente o tempo todo. Então, o meu medo é, será que vai dar certo? Será que isso é pra mim? Será que realmente eu vou ter o resultado que eu procuro com esse método de superdoutores? Quando eu entrei na escola, muita coisa mudou. Eu não tinha um método de gestão no meu consultório. Eu vi que, assim, que eu tinha muitas coisas que faltava. Então, eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia o que eu queria, eu sabia o que era meu sonho, mas eu não sabia o caminho para poder chegar. E se eu tivesse sozinha, eu tenho certeza que eu demoraria muito para poder alcançar o meu objetivo. Antes, mesmo tendo meu consultório, eu ainda precisava de consultórios parceiros para complementar minha renda. Hoje eu consigo viver somente do meu consultório, onde eu tenho a minha equipe que trabalha comigo todos os dias. E a gente tem organização, a gente tem gestão, que é algo que eu não tinha antes e fez total diferença hoje nos meus resultados. Uma das primeiras conversas que eu tive com o Rafael, eu falei para ele o desejo que eu tinha de fazer um curso na área de facetas em resina e de tirar esse curso do papel. E o que ele falou pra mim foi, por que você não faz? Eu falei, eu não sei nem por onde começar. E eu, de fato, eu não sabia. Eu sabia que eu tinha um sonho, mas eu não sabia, assim, nem por onde começar a desenvolver um curso do zero. Então, a partir desse sonho de desenvolver esse curso, que hoje é realidade, eu vejo que eu também consigo transformar a vida de colegas dentistas que passaram aqui por mim, pelo meu curso. E assim como eu hoje tenho um direcionamento graças às facetas em resina. Então, isso para mim é um sentimento que eu não sei descrever. O que representa para mim poder ajudar também colegas de profissão com o que eu sei fazer e com o que o Rafa me ajudou a desenvolver no nosso curso. Me formei em 2007, tem bastante tempo. Como a maioria das pessoas aqui, eu fui trabalhar em clínica popular. Fiquei 5 anos trabalhando em clínica popular, até o dia que eu resolvi ter o meu negócio. E esse dia era o batizado do meu sobrinho, e era um sábado, 4 horas da tarde, e a minha irmã me ligou e falou assim, só falta você para batizar. Eu falei, eu tô terminando de atender. E aí eu cheguei no batizado do meu sobrinho, os cabelos em pé, com a roupa que eu fui trabalhar, e aí eu cheguei em casa e falei, cara, isso não é para mim. Aí um pouco tempo depois, era aniversário da minha mãe, e aí era um sábado também, e aí me ligaram falando assim, o almoço já terminou. E eu tava saindo do consultório. Eu falei, cara, eu preciso ser dona da minha vida, né? Aí foi quando eu decidi sair e montar meu consultório. Conversei com meu pai, eu falei que eu já estava com o olho tremendo e que eu chegava lá 8 horas e eu saía de lá às vezes 8, 9 da noite e sábado 4 da tarde. Eu falei, não quero isso para mim. E aí eu falei que eu também pensei que eu falei, quero trabalhar perto da minha casa. E aí eu vi a gente mora ali perto de hoje em dia é um polo gastronômico, mas é um lugar de bastante movimento, e escolhi uma salinha ali. Era no 3º andar, parecia a Escadaria da Penha, com 90 mil escadas, e aluguei lá e fui migrando, né? Aí eu conversei lá com a dona da clínica, que na época ela falou, olha, tem certeza, porque tem um monte de gente abrindo consultório e quebrando, não vai dar certo. Eu, não, mas eu tenho certeza do que eu quero. E aí eu fui montar meu consultório, fui saindo um dia, saí outro dia, e quando eu vi, eu tava lá na minha salinha. E aí eu lembro que a minha secretária, ela escrevia os pacientes na agenda com uma letra muito grande. Eu falava, Marcela, mas por que isso? Para dar a impressão que tem muita gente marcada. Aí quando você olhar, você vai ver assim um monte de gente. E era só a letra que era grande, não tinha. Às vezes tinha 2 de manhã e 1 de tarde. E aí, enfim. Aí eu fiquei 1 ano lá e eu falei, cara, tem que sair daqui, porque os pacientes chegam aqui, as velhinhas chegavam lá, ai, eu não aguento essa escada. Aí eu resolvi mudar para o outro lado da rua, que a escada era menor, mas ainda era escada. E aí eu falei assim, acho que dá pra montar uma outra cadeira aqui pra horta. E aí eu fico sozinha no meu canto. Aí montei lá a salinha, uma recepção. Se você desse 2 passos, assim, você caía em cima do secretário. E aí tinha a minha sala e a sala pequenininha. E aí botei a horta. Só aí eu ficava lá os dias que ela não ia, a sala vazia. Eu falei, meu Deus. E aí nessa época eu tinha colocado convênio. E aí eu resolvi colocar comecei a perguntar lá na outra clínica onde eu trabalhei. Tem uma dentista que se formou e tal. E ela foi trabalhar comigo. Aí depois uma outra também foi trabalhar. Aí, enfim, quando eu percebi, meus pacientes, a clínica fica tão cheia que o pessoal ficava espremido assim no corredor. E eu sou odontopediatra, né? E aí uma criançada correndo para aquela recepção minúscula. Eu falei, está na hora de eu sair daqui e ir para um lugar maior. Sem escada, com o elevador, né? Sim. Aí eu comecei a pesquisar e fui para uma outra sala que era
assim, acho que umas 3 vezes maior do que eu estava. E aí eu fiz um projeto de montar 4 salas e uma recepção grande. No início eu fiquei com muito medo, porque apesar de eu não ter mais horário na agenda de ninguém, eu sentia a necessidade de montar uma outra cadeira. E lá onde eu estava não tinha espaço, por isso que eu fui para outra sala. E aí lá eu montei 4 cadeiras, nesse meio tempo entrou a pandemia, né? E aí eu me vi em casa, na verdade eu fui para Araruama, fiquei 3 meses em Araruama, consultório fechado, porque eu estava morrendo de medo de morrer. E eu tinha tido filho, meu filho era pequeno, eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu voltei a trabalhar, voltamos eu e uma outra dentista, mas muito devagar ainda, eu com muito medo. Aí nesse meio tempo, eu vi um edital da Força Aérea, aí eu pensei, vou fazer a prova, né, o consultório tá vazio, né, eu tava com uma incerteza muito, acho que todos os dentistas passaram por isso, uma incerteza muito grande, a gente não sabia o que ia ser, né, de atendimento. E aí eu passei no concurso para odontopediatra e fiquei muito surpresa, assim, porque mesmo com o bebê, meu filho tinha 1 ano, eu passei em primeiro lugar da odontopediatria, acordava 4 horas da manhã para fazer exercício, para poder passar no TACF. E, assim, foi muito difícil todo esse processo do concurso. E aí, quando eu passei, eu virei pra Gabi, eu falei, Gabi, eu passei. E ela, eu falei, e aí agora eu tenho que passar 3 meses lá dentro fazendo curso. Aí ela, e o que tá te impedindo? Eu falei, eu não tenho ninguém pra ficar com meu filho. Aí ela, o que você precisa? Eu falei, mora na minha casa. Aí, a minha secretária. Ela falou, moro. E ela foi morar na minha casa, literalmente, durante 3 meses. E foi o período que eu fiz o curso. E até então, eu tinha uma sensação de que se eu não estivesse no consultório atendendo, que nunca ia dar certo. E meio que eu fui obrigada a largar meu consultório, a minha casa, o meu filho, a minha vida na mão da minha secretária, né? Que hoje em dia é minha amiga, Gabriela. E fui fazer o curso de formação. E lá eu percebi que eu não precisava estar atendendo. Que minha clínica, aos poucos, né? A gente voltou ao ritmo normal, né? Aos atendimentos. E eu vi que eu não era tão necessária para o consultório fazer dinheiro. Eu tinha muito medo na época do curso de formação, de largar tudo e não dar certo. Me formei. Hoje em dia eu trabalho 3 dias na semana na base aérea de Santa Cruz e 2 dias eu trabalho no consultório. E eu lembro muito que meu irmão é contador, e ele falava assim, cuidado com o crescimento desordenado. E eu nunca liguei muito para aquilo. Cuidado, você vai crescer demais e você não está preparada para isso. E eu continuei não ligando para isso. E aí, quando eu entrei na FAB, eu já pensava quando eu ia sair, porque eu sou temporária. E aí tinha a sala do lado, eu falava, eu vou alugar essa sala. Enfim, me preparei, aluguei, reformei, montei mais 4 salas. E aí eu já pensei, já é meu pé de meia para quando eu sair daqui, já está pronto, enfim. E quando eu vi, eu estava com 15 dentistas, com 3 dias do meu dia completamente tomados pelo quartel. Os dias que eu ia para o consultório, eu não sabia se eu atendia, se eu mexia em papelada, o que eu fazia. E aquilo foi virando uma bola de neve, né? Mas antes, voltando um pouquinho, quando eu me mudei para essa outra sala, que eu montei 4 salas, eu conversei com meu irmão, que é contador, que eu falei, cara, não é possível, tem um monte de dentista aqui e não está dando lucro. E aí a gente descobriu que a porcentagem que eu pagava não era a porcentagem correta, né? Que ele me mostrou lá, você tem tanto por cento de despesa, você tem R$1.500 de lucro no consultório. Você vê o dinheiro girando lá, mas é melhor você largar tudo e trabalhar para os outros. Fecha tudo, porque se você não mudar, você não vai melhorar. Enfim, aí eu reuni todos os dentistas, conversei com todo mundo, porque é muito difícil você reunir todo mundo e falar, a partir de agora vai ser assim. Mas eu já estava preparada, que eu sabia que vários iam sair, né? E assim foi. Alguns ficaram, alguns saíram, depois eu coloquei outras pessoas. E aí, no longo do tempo, as coisas foram melhorando. E eu fui vendo que o dinheiro estava aparecendo, né? E aí foi nesse momento que a gente resolveu, eu entrei para a FAB, fiz a reforma ali do lado, né? E aí o ponto, assim, que eu acho que faz todo mundo chegar até o Rafael, né? O que eu faço com essa gente toda? Como que eu vou gerir esse pessoal todo, né? E em 2023, no final do ano, eu passei por um problema pessoal, fui para o curso dele, lá no Rio, completamente despedaçada, passei acho que foram 2 ou 3 dias, né? E aí passou uma semana, acho que ele me ligou, eu liguei, enfim, a gente resolveu fechar a reunião. E aí fui eu para a reunião, só que eu não estava bem, tive uma crise de pânico no meio da Avenida das Américas, eu dei PT no carro do meu pai, eu não lembro até hoje o que aconteceu, simplesmente o carro apareceu na minha frente. E aí liguei para ele dizendo que eu não ia conseguir chegar.
enfim, fiquei traumatizada, não andava de carro. Aí minha irmã foi comigo, depois de um tempo. Aí quando eu cheguei, levei minha irmã, que é contadora, eu falei, nossa, ele é incrível e tal. Aí cheguei lá, contei. Eu crente que ele ia falar várias estratégias. Ele me pegou um livro, deu na minha mão e falou assim, enquanto você não consertar você não vai conseguir consertar a sua clínica. Eu saí de lá com um livro, eu li e eu realmente vi que eu tinha que me preparar, porque se eu continuasse do jeito que estava, eu não ia conseguir estar onde eu estou, né? E assim, ele teve a sensibilidade de perceber que por mais assim, eu quero aumentar meu faturamento, mas assim, não era o meu momento, era o momento de eu me ajeitar, né? Sou muito grata por isso. E, enfim, e aí hoje em dia eu tenho a clínica, né? São 8 cadeiras. Recentemente, eu estava conversando com o Rafael, que eu sempre tinha vontade de colocar um raio-x panorâmico. Foram anos com a salinha lá atrás vazia, e aí finalmente esse ano eu tomei coragem, né? Para realmente investir, que eu tinha muita resistência por conta do valor do aparelho e tudo. Montei a sala, ficou pronta. Tem 2 semanas que está pronta, mas infelizmente eu nem pude ver meu sonho funcionar, porque eu me acidentei nesse meio tempo. Eu operei semana passada, tem uma semana que eu operei, e aí não pude nem estar ainda assim. E é a Gabriela que está comandando toda a operação lá do raio-x. Como que você chega em 15 dentistas? Porque eu tenho a mesma visão do teu irmão. 15 dentistas. Eu tenho a mesma visão do teu irmão. Eu olho assim para 15 dentistas. Como que uma prestadora de serviço externa, né, é uma visão. Você vê que a visão você materializa. Né? Você quer crescer e vai crescendo. E às vezes crescer dói, e às vezes crescer errado é ruim. Porque você vira um bonsai, você vira grandão, mas de fato você movimenta o faturamento, quando você vai ver o lucro não tem uma margem. Mas eu acho que o principal não é nem só pelo número, eu acho que é pela capacidade de gerir a galera, porque é gente, hein? É muita gente. E uma outra coisa, quando a gente começou, né, em outubro de 2023, eu praticamente dobrei o meu faturamento, né? Acho que falta um pouquinho, né? Pra gente dobrar realmente o faturamento da clínica depois que eu comecei com o Rafael. Na época que eu ganhava os 1.500, eram só 4. E aí, mas também não foi por muito tempo, né? Já cortei logo e aí depois o negócio começou a crescer. Agora, como que eu consigo gerir esse monte de gente? É muita gente. Nem eu sei, porque eu concilio muitas coisas, né? Tem em casa o meu filho. O que eu faço? Quando eu tô no quartel, geralmente quando eu saio do quartel, eu vou pro consultório. Aí eu passo umas 2 horas lá. Quando eu não tô, eu passo o dia inteiro lá. Acho que eu vou jogando a bolinha pro alto, vou tentando equilibrar todo mundo ali. Mas o bonito, eu acho que é o quê? Da onde você veio para onde você tá, porque é muita gente. Porque você sai de uma linha de que você trabalha para alguém, para uma linha de ter 15 dentistas, fora a galera, né? Fora a galera do back-office. São 2 secretárias, a SB e a Gabriela, que é a minha assistente administrativa. É bastante. É bastante gente. Isso tem quanto tempo para você maturar cada etapa de contratações? Porque existe uma pavimentação, né? Você pega ali uma linha de 1 profissional, 2 profissionais, porque muita gente está com uma dificuldade, muitas das vezes, de contratar uma secretária e manter ela. Aí fica um turnover absurdo, fica uma troca de secretária. Daqui a pouco manter uma secretária, está com dificuldade de um clínico geral. Aí fica, tô com dificuldade para pegar um clínico geral que seja bom, que me atenda, que, né, tenha trato com o meu paciente. Então, como é que foi a projeção de chegar no 15? Você passou por várias etapas, certo? Geralmente eu dou preferência para quem me indica um dentista, né? E se eu não conseguir, daí eu coloco anúncio, eu tenho uns grupos que a gente coloca anúncio, daí eu seleciono, faço umas perguntas, depois eu marco entrevista, vejo onde trabalhou, há quanto tempo tem de formado, como que atende, né? Então, assim, geralmente quando eu marco para conversar, eu já marco com quem eu quero ficar. E agora eu estou num processo que eu estou escolhendo 2 dentistas. E aí eu coloquei anúncio, só ontem eu reuni acho que uns 15 currículos para eu imprimir e começar a olhar. Aí, geralmente também eu faço tudo com calma. Eu peço mais ou menos umas 2 semanas só para olhar os currículos. Aí depois eu já vou, quem eu não quero mais, eu já vou tirando, né? Aí quem eu gostei, aí eu vou fazendo algumas perguntas que vão me direcionar se ele vai ficar ou não, né? E assim, eu gosto de fazer, dá trabalho, mas é uma coisa que eu gosto de fazer e eu prefiro fazer. E aí depois quando ele vai para a clínica, ele já vai, eu já explico como é que a gente trabalha, como que a gente faz, como que eu quero que ele atenda. Assim, ainda tem muitas falhas, porque como eu não tô lá todo dia, isso é uma das coisas que eu preciso melhorar, que são as reuniões de alinhamento, né? Que a gente até conversa muito, que eu sinto essa necessidade, que às vezes eles trabalham meio que como eles querem. E tem que seguir um padrão, o padrão que eu atendo. Porque tem muitos pacientes que chegam lá e falam, eu adoro o atendimento da Priscila e tal, mas aí o fulano não atende igual a ela, né? Geralmente, o panorama que eles me passam é que, assim, 90% atende como eu atendo.
Então, assim, eles gostam, né, do atendimento. E a maioria, por exemplo, eu tenho uma dentista que trabalha comigo, que foi a segunda dentista que trabalhou comigo, ela está comigo há 11 anos. Eu tenho uma que trabalhou comigo 5 anos, saiu, depois voltou. Tem uma que trabalhou comigo, saiu, depois voltou. Assim, geralmente os dentistas que ficam, né, eles ficam por muito tempo. Tem essa grande quantidade porque, por exemplo, tem dentista que fica só segunda, o outro segunda e terça, né, e acaba dando um volume maior de dentista trabalhando ali para mim. Muito bom. Agora, uma mensagem para essa câmera de 1 minuto para dentistas que estão na mesma. Tem gente que está lá ainda prestando serviço em alguma clínica para fazer mão. Você ficou 5 anos. Ou seja, não foi rápido para você sair dali. É uma mensagem para quem está ali prestando serviço e pensa em sonhar em empreender. Tem que sonhar, tem que querer, na verdade. Ninguém é obrigado a empreender. Ninguém está aqui sendo obrigado, forçado, a monta aí tua clínica ou consultório, que não são. Você não contou aqui uma história do Walt Disney. Você contou histórias, né? Teve percalço, teve vários problemas e aí teve ajuste. Você acabou de falar um PDCA, não foi? Fiz, vi que estava dando ruim, ajustei, melhorou. E ainda tem coisa para fazer Muita sempre, coisa, né? E se tem coisa para melhorar, significa que tem como crescer. Então, uma das coisas importantes dessa linha que eu quero que você fale para eles é essa, tipo assim, sobre empreender, sobre sonhar, sobre acreditar, fazer. Você foi negada. Né? A dona da clínica falou, tem certeza e tal. Testou tua fé. Né? Tem sempre alguém que testa. Quando tu vai empreender, não tem alguém que testa a tua fé, chega, você tem certeza, tá dando ruim. E aí você, eu vou. Eu acho que esse é o ponto de inflexão. Olhando a tua história ali, o ponto de inflexão foi uma decisão. Não é todo mundo que decide. Você não veio de família de odontologia, não veio de mão beijada. Não. Então, nesse ponto de inflexão da decisão de empreender, fazer e vencer todos os problemas que você percorreu até chegar nessa linha. Tem muito para fazer, mas tem muita gente que se espelha em você. Eu não sei hoje em dia, mas na minha época, a gente não aprendia na faculdade a se posicionar, a vender, né? A mostrar para o paciente que eu sou a melhor escolha que ele pode ter em toda a região. Né? E hoje em dia a gente precisa fazer isso. Assim, tem muitos dentistas que têm vergonha disso, de mostrar que eu sou a sua melhor escolha. E ele só vai mostrar isso para o paciente se ele se posicionar, né? E, então, assim, o vender, né, não é só mostrar ali um orçamento para o cara e fazer com que ele feche com você. Tem todo um encantamento ali que acho que as pessoas estão esquecendo, né? Que vai desde a forma como você se veste, se posiciona, você fala, o que você explica, o que você não explica. E eu acho que você tem que encontrar o seu diferencial. Cada um tem o seu diferencial. Eu sei o meu diferencial. E eu sei que quando eu sento lá, eu vendo. Né? Como a Gabi faz, quando você senta lá, você faz dinheiro. Né? Então, acho que cada um tem que encontrar o seu diferencial. Né? E as coisas não acontecem de uma hora para outra. Você não vai, pisquei o olho, vou faturar 100, 120, 140 mil. É devagar. Eu sou muito pé no chão. Então, assim, esses 5 anos que eu fiquei lá, eu fui muito observadora. Porque quando eu saí, eu sabia que eu ia sair, não tinha pretensão de ser desse tamanho que eu sou hoje, né? Mas eu fui muito segura. Cada ano que eu estava lá, eu estava aprendendo, eu estava olhando, eu estava observando. E eu nunca tive aquela coisa assim, eu vou montar meu consultório e vou faturar X. Eu só pensava que eu ia montar meu consultório e meu olho ia parar de tremer. Né? Eu ia ter paz, eu ia estar em casa pelo menos sábado, 1h da tarde. Então, assim, tenham paciência. Não é com 1, 2, 3 anos de formada. Eu tive uma dentista que veio falar pra mim, eu já tô formada há 6 anos. E eu falei, calma, eu tenho o dobro da sua idade, não é assim. É claro, a gente tem que ter... Também eu coloco um ponto lá, eu vou fazer, eu não sei quanto tempo vai levar, eu vou fazer bem feito e eu vou chegar lá, né? Então, assim, acho que as pessoas os dentistas, né, o mundo geral tá muito imediatista. Eles querem tudo pra ontem e você tem que faturar, e tem que ganhar, e tem que... E não é também só você sair vendendo orçamento, passando orçamento sem ter um cuidado. Claro, você vai vender o que ele precisa fazer e até o que ele, como o Rafael fala, que ele nem sabe o que ele precisa. Mas você não vai sair empurrando, tem uma forma de fazer. Então, acho que as pessoas estão muito sem paciência, querem tudo muito para ontem. E é isso, é paciência, perseverança. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Você não vai se formar e vai ganhar 50 mil no outro dia. Dá trabalho, é difícil, dá cabelo branco. Né? Mas é bom. E tem que gostar, porque empreender eu acho que não é para todo mundo. Tem gente que não nasceu para empreender, tem gente que nasceu para ter trabalho ali, que tem que gostar, porque se não gostar, acho que não vai não. Eu formei no século passado. Formei em 97, 28 anos de dentista, na Escola Federal de Alfenas, de Odontologia de Alfenas. E aí comecei, como todo mundo começa, na clínica de alguém, né? Aí comecei a ir lá e quando... comecei em 97, né, que eu formei. No ano 2000, no início do ano 2000, meu pai foi mandado embora do serviço dele, né? Ele era jornalista e ele tinha 10 anos nessa editora, já 50 anos de idade,
E aí ele chegou em mim e falou assim, nós somos de uma família humilde, né? Gente muito esforçada, mas com pouco recurso financeiro. E aí, quando ele recebeu esse dinheiro da rescisão dele, ele falou, filha, se eu não te ajudar agora, não vou conseguir nunca mais te ajudar. Então, eu vou fazer dessa coisa ruim que aconteceu comigo, vou fazer uma coisa boa. E aí ele me deu esse dinheiro, né? Me emprestou esse dinheiro, e aí eu montei a primeira cadeira. Na época, eu já namorava com o Fabiano, né? A gente se conhecia no primeiro ano de faculdade. Eu de odonto, ele de farmácia, né? E a gente estava noivo na época, e ele foi para São José para trabalhar como farmacêutico. E aí eu falei assim, não, eu vou alugar um lugar, você precisa morar, eu preciso de um lugar para montar a cadeira, né? Vamos fazer tudo um combo só. E aí alugamos uma casinha, 2 quarteirões na mesma avenida que a gente está hoje, e a parte da frente da casa era consultório, a parte de trás era casa, né? E assim, na época, se ele chegava do serviço, tinha que ligar o raio-x, ele não podia tomar banho, que caía a chave. Então era assim, aí minha secretária lá, Fabiano, desliga o chuveiro para poder disparar o raio-x, nesse naipe, que foi assim que a gente começou. Não é? Nesse naipe. Todo mundo olha a gente lá hoje e acha que a gente nasceu daquele jeito, e não nasceu daquele jeito. A gente nasceu uma secretária, uma cadeira e muita força de vontade, né? E a vontade de dar certo, porque eu não podia jogar o dinheiro do meu pai fora, né? Então, foi isso. E aí, nessa avenida, tinha um único terreno, que era em frente de uma lombada. E eu passava e fazia sinal da cruz. Toda vez, se eu passasse 30 vezes lá, eu fazia sinal da cruz 30 vezes. Vai ser meu, vai ser meu. Com que dinheiro, eu não sei. Vai ser meu. E quando veio, aquele terreno foi colocado à venda. Aquele terreno, o terreno inteiro. 12 metros de comprimento de frente. Quando veio, foi vendido metade. E eu falava, meu Deus, eu tenho que conseguir a outra metade, que era o último terreno da avenida, né? E aí nós conseguimos, né, comprar o terreno e começamos a construir. Então, tem foto desde o primeiro buraco da clínica. Né, os pacientes, às vezes, os mais chegados, a gente mostra. Eles falam, eu vi construir a sua clínica, sabe? Então, foi assim, construímos a clínica, a parte de baixo, né, construímos já com 3 salas e tudo, uma cadeira só, né? A gente é meio besta, né, gente? Quando a gente começa, né, a gente pensa muito alto, não sabe como que vai conseguir fazer aquilo lá, né? E aí, montamos a clínica, fui para a casa da minha mãe, né, porque saímos do aluguel, e aí aí eu construí minha casa em cima, então eu moro em cima da clínica, né? E aí já estou com um projeto que eu não quero mais morar em cima da clínica. Então, essa visão de futuro que você falou hoje, uma das coisas que eu quero é sair de lá. A gente fica 100% do tempo trabalhando. Foi muito bom quando meu filho era pequeno. Já está fazendo, né? Estou fazendo de novo. Que eu já tenho um lugar já, que eu já vi, já pertinho lá da clínica, vou poder ir a pé, está construindo um apartamento bem pequenininho, que eu quero coisa bem pequenininha agora, bem facinho de resolver, então já estou fazendo de novo, né? E aí é isso. E aí como começou, como que virou isso, né? Nossa clínica hoje tem 6 cadeiras, uma sala para fazer harmonização, que é separado dos consultórios, e um laboratório de prótese. Então, compramos a casa de trás, passamos. Quando ele pediu, ele também foi demitido. As emissões é um divisor de águas em casa. O farmacêutico, ele foi demitido, a farmácia que ele trabalhava fechou. E ele foi demitido, recebeu um dinheiro, a gente comprou a casa de trás, que estava só no alicerce. Então, a nossa clínica, ela passa por dentro, assim, e os pacientes vão entrando e eles falam, nossa, como é que é grande esse negócio? Mas, na verdade, já é a casa de trás, sabe assim? Ele foi demitido da farmácia e falou, o que eu faço agora? Né? Ele já era 10 anos farmacêutico, e ele falou assim, e ele, naquele ano, tinha 3 relógios, 3 celulares que foram roubados, porque o pessoal estava assaltando as farmácias e roubando todo mundo. Naquele ano, ele foi assaltado 7 vezes. Na 6ª vez, o bandido amarrou ele, falou, hoje seu filho vai ficar órfão. Ele veio com uma marca assim, de pólvora, assim, sabe? Que colocou mesmo a arma na cabeça dele. E aí ele falou, vou fazer o quê? Porque eu já perdi a vontade de ser farmacêutico, né? Eu já não estou gostando mais da minha profissão. Ele falou, faz odonto, né? Faz odonto, tem cadeira, tem espaço, né? E aí ele fez odontologia. Na época, a gente estava programando de ter o 2º filho. Nosso filho estava com 3 anos e pouquinho. Eu falo que meu 2º filho é o diploma dele, porque aí ele começou de novo, né? Começou outra graduação, né?
e virou secretário lá da clínica, sabe? Nesse perrengue aí que todo mundo tem o seu, né? Todo mundo tem o seu. E aí foi isso. E aí ele formou em odontologia, ficou apaixonado com cirurgia. Eu falei, faz bucomaxilo. Ele não sabia nem o que era. Bucomaxilo? Vai bucomaxilo. Aí ele já emendou a especialização, né? E hoje a gente conta com uma equipe de 8 dentistas, 7 funcionários, né? E essa estrutura bem... Nós sempre fomos muito organizados, né? Então, a gente tem bastante dentista que já trabalhou com a gente e fala que organização, essas coisas a gente sempre teve, né? Que eles têm orgulho de ter passado por lá, grandes profissionais lá da cidade, não tem vergonha de falar que começaram lá, né? E agradecem, enfim. Então, essa é a nossa história. E aí, parece que está tudo muito bonito. Por que procura uma mentoria? Não é? A gente não tinha prejuízo, né? Como é que procura uma mentoria? Na verdade, a gente começa a ver que muita coisa a gente não sabe. E que se a gente ficar só no feeling... Eu leio muito, então tem muitos livros de administração em casa, mas se ficar só assim, você pode até chegar lá, mas vai chegar perdendo muito dinheiro. Né? Todo mundo que tem um negócio sabe que a gente perde muito para ganhar. Né? E aí que a gente falou, não, você tem alguém que pode nos orientar, nos ajudar a caminhar, é muito mais fácil, porque a gente já não tem tanto tempo assim mais, né? E nem tanta energia que a gente tinha com 20 anos. Né? Vou fazer 51, então já não é a mesma energia, a vontade de errar, tipo, se errar, eu começo de novo, você já não tem mais. Eu falei para ele hoje, quanto mais velho, mais medo a gente tem. Né? E a gente é muito corajoso no começo, e depois você vai ficando com medo. Então, aí veio os superdotores aí na nossa vida. Como era gerir no começo e como é gerir hoje? Então, na verdade, a gente sempre teve uma planilha financeira, mas que era resumido a custos, tudo direitinho, né? Lucro, o que entrou, o que saiu, aquilo, né? E agora não, né? A super planilha, para mim, é um divisor de águas, né? Porque você começa a ver cada serviço seu. Né? E a gente vê justamente isso, a gente vê que tem um serviço que está carregando o outro. Né? Então, essa planilha eu vejo muita gente resistente a fazer, com preguiça de fazer. De fato, a gente demorou 20 dias, praticamente, para fazer ela inteira, com critério. Né? Mas é uma coisa que tem que ser feita, porque aí você vê com clareza. Sem diagnóstico não tem tratamento, a gente sabe disso. Então, a planilha ela dá o diagnóstico, para a gente começar a ver aonde que a gente não está acertando, para parar as arestas, né? Eu acho que todo negócio que sobrevive mais de 5 anos no Brasil já é considerado pelo Sebrae um vencedor, né? Então você fez mais coisas certas do que erradas. Porém, sangra a gente que é dono, né? A gente fica sangrando ali. Você tá lutando, mas você está sangrando. Então, ter clareza nos números. Então, a diferença foi nisso. A gente quantifica agora tudo. Se puder quantificar a quantidade de vezes que a gente respira, a gente está quantificando. Que é um jeito, né, de você saber o que você pode melhorar, onde que está o erro, enfim. Indo numa linha de um ortodontista gerente, como é esse samba de agenda lotada, gestão, como é que você consegue conciliar essa organização do tempo? Tenho 133 pacientes hoje, né? E então, o que você faz no primeiro momento? Aumenta o tempo que você trabalha? Não tem outro jeito, né? Porque de cara você não consegue diminuir a quantidade de pacientes. Até porque a ortodontia, você fica 2 anos com o paciente. Como é que você fala assim, agora tchau para você? Existe um contrato que serve para os 2 lados, né? Então, até eu conseguir diminuir bastante meus pacientes, eu não vou conseguir tão cedo. Então, o que eu fiz é aumentar mesmo. Aumentar horas de trabalho, né? Determinei certas horas que são as menos, que os pacientes menos pedem. Né? Tem sempre uma hora na clínica que é mais tranquilo, né? Então, na parte da manhã e na parte da tarde, eu tenho um horário todo dia para a gestão e alguns dias da semana também tem mais horas, né? A gente vai notando pela própria agenda aonde que a gente pode encaixar. Eu não estou satisfeita ainda com o que eu estou deixando para a gestão, porque, na verdade, eu até falei com a minha colega Ana Paula, que vai estar aqui amanhã, na verdade, eu estou gostando muito de ser gestora. Eu estou gostando de um jeito que eu não achei que eu ia gostar. Sabe? Porque eu gosto de ser dentista. Então, eu falo assim, gente, mas eu gosto de ser dentista. Eu adoro falar com o paciente, adoro. Então, assim, o meu objetivo é trabalhar só para não perder o tato, a mão, sabe assim? Uns 2 dias na semana e o resto ficar só mesmo na gestão. A minha jornada, a que eu fiz para mim, a dele é diferente, porque ele tem que
Trabalhar mais. Mas a minha é essa. A minha eu gosto de fazer reunião, eu gosto de fazer treinamento, eu gosto de pegar na mão, vamos acontecer, vamos enfeitar aqui a clínica, vamos, sabe assim? Eu gosto. E aí me liberou para fazer isso, porque antes a hora que eu não estava na cadeira, eu não achava que eu estava trabalhando. É muito louco isso, né? E aí depois eu falo, não, eu estou trabalhando. E tem um outro detalhe, que não colocamos na tabela esse ano, mas o ano que vem eu vou ganhar como administradora. Quero nem saber, porque eu preciso do meu dinheirinho, né, gente, para comprar as coisinhas, não é verdade? Então, vou ganhar. Então, é outro, porque eu quero investir um tempo maior e quero receber por isso. Né? Então, já é o meu próximo passo também. Que bom. Dentro de uma linha de gestão, a gente fica assim, eu vou trabalhar na gestão. E é muito vago isso, né? Vou trabalhar na gestão. O que eu vou fazer lá nessa gestão? Onde é? Como é esse trabalho da gestão lá? Me conta um pouco da rotina da gestão e o que você projeta numa linha de gestão futura. Por exemplo, hoje eu estou analisando a equipe, vendo coisas, mas amanhã é o projeto que eu também vou entrar na avaliação porque mexe com ponteiro, ou não. Vou fazer mais a gestão mesmo burocrática, eu vou fazer treinamento da equipe, cuidar das CRCs comerciais, o avaliador vai continuar sendo o Fabiano. Esse desenho mental, esse mapa assim que você tem de clareza futura. O que você vai fazer nessa gestão com mais tempo? Avaliador eu não pretendo ser, não. Na verdade, eu posso até entrar nisso daí, né, se precisar, mas como eu faço ortodontia há 20 anos, quando você é especialista numa área e trabalha só com aquilo, você perde um pouco o contato com as outras áreas. Apesar da gente estar sempre conversando entre os dentistas, e eu acabo me atualizando em alguma coisa ou outra, mas eu não me sinto... Eu acho que o avaliador tem que ter uma visão do paciente como um todo, e isso daí eu fui perdendo aos poucos quando eu fiquei 20 anos em ortodontia. Né? Então, tem algumas coisas que eu nem sei como é que faz mais, né? Então, eu sou da época do canal na mão, né? Aquelas coisas. Então, implante, a gente nem tinha isso na faculdade na época. Então, eu acho que, apesar do meu esforço estar sempre atualizada, não acho que eu sou a melhor pessoa para fazer isso. Eu acho que ele é melhor. Ele é melhor para ser avaliador, né? Ele esse jeito mineirinho de ser dele, né? Ele é bom, ele acolhe as pessoas se sentem bem acolhidas. Ele é muito afoito, ele tem que melhorar um pouco isso. Né? E eu falo com ele. Eu sou quem puxa a orelha lá na turma, inclusive dele. Dele que eu puxo mais. Gestora, de fato. Olha todos os processos. Né? Uma última pergunta. Alinhador invisível para quem está em ortodontia. A gente olhou gráficos de crescimento desse mercado. O que você tem de planos futuros para você com o alinhador? Então, na verdade, o que acontece? Lá na clínica sou eu e mais uma ortodontista, né? E ela, por motivos pessoais, está com um pai doente com câncer, não está podendo aumentar o horário, não está podendo se dedicar a isso, então eu estou assumindo isso, porque eu não vou deixar minha clínica, né, não ter esse serviço por causa de um momento pessoal. Eu estou assumindo isso agora, né? Estou entrando aí no mundo do alinhador, que é o futuro, sem dúvida. Mas, aos pouquinhos, ou a ortodontista pega, ou alguém vai ter que ser o do alinhador, embora seja um serviço campeão, porque eu de fato quero entrar mais. Eu sei que a clínica pode melhorar muito, rapidamente, se eu ficar mais perto das pessoas. Né? Porque toda vez que eu faço isso, dá um pulo imenso. Mas como eu estou muito presa no operacional, eu não consigo fazer isso do jeito que eu gostaria. Então, de verdade, eu estou fazendo isso agora, mas não me vejo daqui a 10 anos fazendo isso, não. É uma coisa temporária. Agora, para fechar, coisa mais importante. Você vai olhar para aquela câmera ali e você vai mandar uma mensagem para a sua classe de 1 minuto, uma mensagem que dê esse approach. A gente viu um cenário treva e viu um cenário bom. Sim. Eu acho que a linha de visão, você escolhe a que você quer, concorda? O Henry Ford fala o seguinte, eu posso ou não posso, as 2 ligações estão corretas. Você cria a sua linha de visão. Nós vemos um cenário onde tem muitos dentistas, muitas clínicas e muitas faculdades. E nós vemos também um cenário que está em projeção de crescimento. Qual que você abraça? Nessa linha de visão, né, do mercado, manda a sua mensagem para a sua classe. Pode ser uma mensagem de ferrou ou pode ser uma mensagem de vamos para cima. Bem, você dentista que ama a sua profissão assim como eu, que é excelente naquilo que você faz, mas está vendo a sua clínica com poucos resultados, e está vendo gente não tão competente como você, vem aqui para cá, tenha sua mentoria, estude administração, estude gestão, estude psicologia, estude mercado, estude marketing, porque isso vai fazer com que a sua odontologia seja próspera, vai melhorar a odontologia de todo mundo e vai tirar do mercado essas pessoas que não amam a odontologia.